Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ohayou, povo! Hoje nós vamos dar uma indicação de um mangá. Ele começou a ser publicado em fevereiro de 2022. A história não é tão conhecida, Infelizmente. mas também não tá tão desconhecida assim. Ele é bem elogiado. Estamos falando de Akane Banashi. Como ele trata de um tema muito específico assim, talvez muitos não se interessem ou achem meio chato, porque ele fala do Hakugo, que é uma arte tradicional japonesa, meio parecido com teatro solo, onde a pessoa senta lá na frente e vai contar uma história, geralmente engraçada, e tem variação de tom, de velocidade. Pode mudar um pouquinho a história de quem conta de um pro outro, Pode acontecer. mas a pessoa conta sozinha, interpretando todos os personagens da história. Passar cada personagem é um trabalho de teatro incrível, É viu? bem interessante conhecer, porque para quem gosta de teatro, principalmente, são sutilezas na voz, nos gestos, que, você consegue contar toda a história assim, e a pessoa entender que mudou de personagem. É muito legal. O povo do teatro, fiquem atentos. E o mangá expressa muito bem isso. Bom, na história nós temos a nossa pequena Akane, que sempre admirou o pai dela e o seu Hakugo, e ela sempre ficou ouvindo, interessada, e ficava repetindo as histórias que ele contava, porque ela admirava muito ele. E um certo dia ele foi fazer um teste para subir de nível, só que a pessoa que estava avaliando, que era um grande Hakugoka, ele expulsou todo mundo da escola do mestre dele. Muito triste. E aí ele ficou sem chão. Então ele foi expulso e aí ele desistiu do Hakugo. Isso deixou a Akane muito triste. E ela queria se vingar. Ela queria mostrar que o Hakugo do pai dela não deveria ser tratado dessa forma. E nisso a gente vê a tristeza do pai dela tendo que desistir do sonho dele e seguindo outro caminho que ele não queria. E como ela é uma menina muito temperamental, o que ela faz? Ela estuda Hakugo escondida dos pais. E aí ela quer se tornar uma Hakugoka Força, Akane! e poder esfregar na cara daquele cara que expulsou o pai dela, Isso, esfrega! pra mostrar que o Hakugo do pai dela realmente era bom. O ponto positivo é que a Akane persistente nunca desiste e corre atrás do que quer. E ela também quer fazer disso a sua profissão, não é só pra se vingar. É bom que não fica só no clichê de quero me vingar, tem algo a mais. A Akane, ela é uma personagem, como falamos, muito forte, muito temperamental, ela sabe o que quer, ela tem erros, isso que é legal, ela não é perfeita, apesar dela ser boa, ela comete deslizes, ela reflete depois sobre o que ela fez, e ela tem essa convicção do que ela quer ser. É muito legal, que depois a professora até vai falar com ela sobre a profissão, e ela não, ela tem certeza do que ela quer. E aí vai desenvolvendo toda a história. O mestre dela, que era o mestre do pai dela, a relação deles é muito bonita, você vê essa relação de mestre e aprendiz. O respeito. E todas essas etapas do Hakugo que são muito importantes e que parecem assim uma coisa simples, mas eles têm muito isso daí de tradição, eles aprendem com as coisas simples, até nos detalhes. Desde toda a preparação pro mestre que vai entrar, o cumprimento, e até com as histórias que os outros mestres contam, e com os aprendizes também. Os outros aprendizes também do mestre são bem legais, alguns parecem assim meio frios ou meio indiferentes, mas todos são muito gente fina. Tem outros personagens também que são muito bons. Tem outras mulheres também, Hakugokas, que são boas. Já tá apresentando uma, muito legal. E outros personagens também gente fina e outros que parecem chatos e depois você descobre que eles são legais. E você torce por alguns. Isso é muito legal. Tem uma variedade boa de personagens e sempre tem aquele que a gente se identifica mais. A história não tem muitos capítulos ainda, mas tá cativando porque tem uma boa narrativa, tem desenvolvimento de personagem, tem um sentido, não tem nada assim que tá colocado lá por uma conveniência de roteiro, pelo menos não que eu percebi por enquanto. E é legal, porque tem coisas que quebram um clichê que você fala, ela não vai fazer isso, e ela faz. E, isso não vai acontecer, e vai lá e acontece. Então, é bem interessante. E é legal aprender um pouquinho sobre essa cultura, essas histórias, e as caras e bocas que ela faz, que cada um faz quando tá contando. Eu fico imaginando como isso deve ser. Deve ser muito engraçado e deve ser muito legal. Numa adaptação pra anime, isso ficaria show. Pena que
Se você procurar na internet, no YouTube, você vai até encontrar, mas não vai dar pra entender a história. Então, uma parte da graça se foi. Mas é legal pra você conhecer. Aprender um pouco sobre a cultura do outro é sempre interessante. E é legal que o mangá tá sendo bem fiel a isso e as caras e bocas são muito boas. É muito engraçado ver eles fazendo as caras diferentes, mudando o tom. É interessante. Sem falar que é um mangá muito divertido, com temas atuais e com uma arte muito boa. E fica aí a nossa dica pra vocês. Se quiserem, dê uma olhada no mangá, os capítulos. E digam aí nos comentários o que acham. E não se esqueçam, se gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. E nos vemos numa próxima. Tchau, pessoal! Sayonara, povo. Frase do dia. Frase famosa. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.